Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. No vídeo de hoje, X-Men 50. Depois de 49 edições, chegamos aí ao clímax da fase do Jonathan Hickman. Falta só não. Na próxima edição já começa a minissérie que irá concluir este grande arco do Jonathan Hickman à frente dos mutantes, essa fase conhecida como a Era Krakoa. Até lá, vamos falar um pouquinho sobre esta edição e as suas histórias. Antes de falar especificamente da edição 50, eu acho que é importante a gente registrar o quão histórico essa marca é, né? Nessas 50 edições antes da gente chegar aqui, muita coisa importante foi feita na franquia X-Men. Acho que é a segunda vez apenas que a franquia X-Men tem pela Panini uma marca tão longeva como 50 edições. E nessas 50 edições tem algumas que foram históricas, como essa edição aqui, que é a 39, onde saiu a edição que os mutantes terraformaram Marte, e foi para mim uma das melhores coisas que eu já li esse ano. Tem a edição de estreia, né, na edição 43, da nova equipe de X-Men, a partir da eleição, depois do baile de gala. Essa é uma fase realmente extremamente inventiva, inovadora, cheia de elementos que trouxeram um ar completamente novo para uma história que está sendo contada desde os anos 60, que é a história dos discípulos do professor Xavier, né? X de espadas, muita gente critica, muita gente não entendeu, muita gente até não gostou do desenvolvimento, mas foi uma saga que deu todo um background gigantesco, não só para os novos personagens vindo de Arakko, mas principalmente para um personagem que está há muito tempo, que é o Apocalipse. Enfim, o que não faltam nessas 50 edições são momentos épicos vividos pelos heróis mutantes. Essa edição aqui, ó, X-Men 3, tem uma história intitulada A Última Missão Impossível, que é um negócio assim extremamente emocionante de ver como os heróis se doam, se dedicam por essa causa do Professor X. É muito bacana. Eu acho que das 50 edições a gente tinha pelo menos aí umas 20 que são muito boas. Claro que o fato de ser um mix faz com que seja uma montanha-russa. A gente teve alguns momentos mais altos, outros mais baixos. Mesmo assim, eu acredito que valeu muito a pena ter acompanhado até aqui essa fase dos X-Men pelo coordenador Jonathan Hickman, mas com muita gente boa escrevendo as histórias da ilha de Krakoa. X-Men 50 é uma edição em capa cartão, com cerca de 144 páginas, e o preço de capa é o mesmo, R$ 29,90. Eu já tinha comentado, mas é bom registrar que a partir de X-Men 53, essa revista deixa de ser quinzenal e passa a ser mensal, porque o novo título do Wolverine vai estrear, e parte das mensais, parte das histórias e dos títulos mutantes que saem lá nos Estados Unidos vão ser divididos entre X-Men e Wolverine. Acredito que uma chega na primeira quinzena do mês e a outra na segunda, né? Não dá pra gente contar muito com essa programação não, mas é mais ou menos isso. Vamos lá, o que tem nessas 144 páginas? Aqui a gente tem Excalibur 26, Marauders 27, conclusão de duas séries aí, Novos Mutantes 24, também conclusão, e pasmem, temos Weapon Plus, a Arma X. A Panini precisava publicar alguma coisa, acredito, para deixar essa revista com 144 páginas, e achou que seria uma boa ideia colocar a história de origem do Homem-Coisa, uma história revisitada, né, que é uma história recente de 2021, mas que não dialoga muito com o universo mutante. Me lembrou muito aquela época onde Abril colocava histórias bem aleatórias dentro das mensagens de outros heróis. Então, sei lá. O que a gente tem aqui é uma história de que o Homem-Coisa é, na verdade, uma espécie de experimento militar, ao exemplo lá do que foi a Arma X, a Arma Extra, e essa história, ela tá aqui para cumprir a sua tabela de completar esta edição. Fora isso, a gente tem o que? A gente tem Novos Mutantes, com uma história chamada O Que É Dado, onde a Vita Ayala resolve finalmente colocar algumas pontas finais, amarrar algumas pontas de algumas questões
como o relacionamento tumultuado de amizade entre a Dany Monstar e a Rhaenys colocando para fora toda a questão do seu filho, que até então está desaparecido e não pode ser nem ressuscitado, porque parece que ele está vivo, mas não se sabe. Então, isso é um fato que vem incomodando muito os integrantes dos Novos Mutantes. Também tem o novo status quo de alguns personagens, né? Como a antecipação aqui, por exemplo, do retorno de Jaime Protostar, o Apache, que é algo que a gente vai ver ainda em Giant Size X-Men. Apache é algo que vai aparecer daqui para frente. Outros personagens mais adolescentes vão tendo ali os seus desenvolvimentos concluídos. A gente vai ver inclusive uma personagem criada pelo Grant Morrison lá na fase dos Novos X-Men, a Não Garota, finalmente tendo ali o seu momento de ganhar algo que ela vinha sonhando há muito tempo, que era ter o seu próprio corpo. E outros avanços que eu prefiro não dar spoiler nessa questão, para você ter a sua experiência de leitura não prejudicada. Bom, além dos Novos Mutantes, o título do Carrascos também está caminhando para o seu fim, e ele volta lá para um ponto que foi apresentado no começo dessa série, que era o fato da Kitty Pryde não conseguir, atravessar os portais. O Gary Duggan só está dando um recado de que ele não esqueceu dessa história, e talvez mais para frente a gente volte a ter algo sobre isso. Ela procura o Forge, e o Forge não tem resposta para o dilema dela. Enquanto isso, Bispo e Pyro resolvem aplicar ali um golpe nos jovens do grupo Verende. Eles tiram alguns bilhões do pessoal lá numa tentativa de vender algo que não existe, né? Então, é mais uma história para contextualizar situações, porém também a gente vê que não é conclusão para nada, porque muitos desses plots ainda serão explorados na próxima fase. O destaque dessa história, dessa edição, com certeza, é a edição de X-Men, né? X-Men número 6 apresenta um novo personagem, ficou conhecido como Capitão Krakoa, que na verdade é um velho conhecido nosso, que está só usando uma identidade secreta para poder se apresentar. E esse Capitão Krakoa é consequência de investigações que o Ben Urich vem fazendo a respeito dos mutantes não estarem morrendo. Enquanto isso está acontecendo na Terra, lá em Marte, a gente vai ver, na verdade, nós iremos acompanhar uma invasão, uma ocupação por parte de um humano aprimorado que está chegando lá em Marte, e por conta desse mutante, desse indivíduo, a gente vai ver o Solaris, inclusive, tentando apaziguar a situação. Mas esse cara, que na verdade é um novo nêmese dos mutantes, né? Ele é um chinês aí disposto a conquistar Marte, e ele não é nem um pouco frágil, muito longe daquilo, mostrou-se ser um adversário bastante à altura. Então, nós iremos aqui nessa edição conhecer esse novo cara e ficar sabendo que a Orcs já tem a sua própria base também lá muito próximo de Arakko, o que pode representar um grande desafio, uma grande ameaça para os mutantes. No título do Excalibur, como já era de se esperar, também amarra algumas pontas da história envolvendo a tropa dos Capitães Britânia e os personagens do Excalibur, mas a gente tem ali um final sem fim, onde a própria Capitã Britânia ela fica no extramundo, né? Em virtude da destruição do portal que ligava as duas dimensões. Isso vai ser tratado mais para frente no título dos Cavaleiros do X. Ou seja, plots interessantes. O fato é que na próxima edição a gente já tem essa minissérie com o Jonathan Hickman, e aí a gente começa a ter algumas respostas daquilo que foi lá atrás apresentado em Power of X e House of X. Esse foi o Poptopia de hoje, cumprindo aquele compromisso que estabeleci com vocês. 50 edições de X-Men, todas elas resenhadas aqui no canal, até enquanto durasse a fase de Jonathan Hickman. Se você não for inscrito, se inscreva, ajude esse canal a crescer e ganhar relevância nesta plataforma. E se for comprar seu quadrinho, o link está aí na descrição. Afinal, o nosso papo aqui é sempre falar de gibi é sempre muito bom. Forte abraço e até a próxima.